Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa aula sobre variável complexa. Hoje falaremos sobre antiderivada e independência de caminho. Vamos definir o conceito de antiderivada. A função g de z é uma antiderivada da função f de z num domínio D, se a derivada de g for f, para todo ponto z deste domínio. Evidentemente, como a função g é derivável num domínio, ela é analítica ali. Né? E observar que se g de z for uma antiderivada de f de z, g de z mais uma constante também é, porque quando derivamos g mais c, dá simplesmente g', que é igual a f. A função g de z igual a z ao cubo mais 4z2 mais 3 é uma antiderivada da função f de z igual a 3z2 mais 8z. Para todo c, porque para todo c, a derivada desse polinômio é 3z2 mais 8z, que é a nossa f. E aí vai um teorema. Seja g de z uma antiderivada de f em um domínio D. Seja C um caminho orientado em D, com ponto inicial Z1 e ponto final Z2. Então, a integral em C da f, que é a integral em C de g', é simplesmente g de Z2 menos g de Z1. E a prova consiste no seguinte: parametrizamos a curva C por Z de T, né, que, como a parametrização é positiva, ela percorre a curva desde Z1 até Z2, de modo que Z1 é Z de A, Z2 é o Z de B. E a integral de f de z dz, como é que a gente calcula ao longo de uma curva C? Substitui C pela integral definida de f, no lugar de z colocamos a z de t, no lugar de dz colocamos z' de t dt. Mas f é g', e isto aqui é simplesmente a derivada da função composta, g composta com z. E nós já vimos que para funções de variável real, mesmo com valor complexo, a integral definida entre a e b é simplesmente o valor da composta no ponto B menos o valor do integrando no ponto A. Isto menos isso. Agora, z de B é Z2, Z de A é Z1, e provamos com isto o nosso teorema. Ou seja, quando a função f tem uma antiderivada no domínio, a integral só depende dos valores da antiderivada nas extremidades da curva, a integral da função numa curva C. Não depende exatamente de como é a curva, depende apenas das extremidades da curva. Na consequência do teorema, se uma função f possuir uma antiderivada g no domínio D, se eu tomar dois caminhos orientados com o mesmo ponto inicial e mesmo ponto final, o teorema garante que as integrais são iguais. Essa integral, então, depende não da curva propriamente que liga os dois pontos, mas apenas, como diz o teorema, da primitiva em Z1 e da primitiva em Z2. Né? E, portanto, isto sugere a seguinte definição. A integral de f de z depende do caminho num domínio D, quando, dados dois pontos Z1 e Z2, quaisquer em D, e dois caminhos orientados, C1 e C2, quaisquer em D,
ambos iniciando em Z1 e terminando em Z2, tivermos que a integral em C1 da f for igual à integral de C2 da f. E quando a integral não depender do caminho e a curva C tiver ponto inicial Z1 e ponto final Z2, podemos designar a integral de f em C simplesmente por integral de Z1 a Z2. Porque não depende propriamente de como C liga Z1 e Z2. Só depende desses pontos. E aqui um teorema que é muito importante, que diz o seguinte: seja f uma função contínua num domínio D. Se uma das afirmações abaixo for verdadeira, as outras também serão. A primeira afirmação é: f possui uma antiderivada g em D. A segunda afirmação diz: a integral de f independe do caminho em D. E a terceira afirmação é que a integral de f em qualquer caminho fechado contido em D tem valor zero. O que nós vamos fazer é que, se A for verdadeiro, então B também é. Depois vamos provar que, se B for verdadeiro, C também é. E em seguida, se C for verdadeiro, B também é. E finalmente, se B for verdadeiro, A também é. E isso então garante que A implica em B, implica em C. B implica em C, implica em A. E C implica em B, implica em A. Então, ter antiderivada implica em independência do caminho e implica que a integral em qualquer caminho fechado é zero. Então, vamos fazer a prova por partes. A implica em B. Então, se f, como hipótese, admitirmos que f possui antiderivada, então, como tese, a integral não depende do caminho. Pois bem, a prova é o seguinte: quando f possui antiderivada g, dado um caminho orientado C qualquer em D, que comece em Z1 e termine em Z2, nós sabemos que a integral da f em C é simplesmente g de Z2 menos g de Z1. Ora, a gente provou que a integral de f de z depende de Z1 e Z2, mas não do caminho em C, neste domínio D que liga esses pontos. Então, provamos que a integral não depende do caminho. Segundo, vamos provar que B implica em C. B diz assim, e essa vai ser a nossa hipótese: a integral de f de z independe do caminho em D. E a nossa tese, que é o C: a integral de f de z em todo o caminho fechado D é igual a zero. E isso tem uma interpretação geométrica bastante simples, né? Que é o seguinte: nós temos aqui um domínio D. Aqui é um domínio D. E sabemos que a integral independe do caminho. Então, vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma curva fechada e provar que a integral nesta curva fechada é zero. A integral nessa curva fechada é zero. De que maneira? A gente faz o seguinte: então, vamos considerar C como sendo a curva toda, né, e orientada no sentido anti-horário. Vamos provar que a integral é em zero. Vamos tomar um ponto Z1 aqui embaixo, um ponto Z1 aqui embaixo, Z1, um ponto Z2 aqui em cima, e vamos chamar de C1 a curva que liga, que coincide com a curva C
e liga Z1 até Z2 e também orientada no mesmo sentido que C. Vamos chamar de C2 essa curva do lado esquerdo, que liga também Z1 a Z2 e orientado neste sentido. Então, a gente sabe que a curva C é a curva C1 menos C2. Ora, a integral da curva C de f de z dz é igual à integral em C1 menos C2 de f de z dz. Como a integral em C1 menos C2 é a integral em C1 de f de z dz menos a integral em C2 de f de z dz, e como a integral independe do caminho, e tanto C1 quanto C2 possuem os mesmos extremos, que são Z1 e Z2. Então, as integrais são iguais. São iguais e, por serem iguais, a diferença dá zero. Diferença dá zero. Então, provamos que se a integral independe do caminho, a integral em todo caminho fechado é zero. E agora vamos mostrar que C implica em B. C diz que a integral em qualquer caminho fechado é zero. Vamos mostrar que a integral independe do caminho em D. Né? Bom, a mesma coisa que nós fizemos ali em cima. Nós temos, por hipótese, que a integral em qualquer caminho fechado é zero. E aí temos que provar que independe do caminho. Então, a gente, por exemplo, toma dois pontos, Z1 e Z2, no domínio D, onde a função, a integral em qualquer caminho fechado é zero. Tomamos duas curvas, C1 e C2, orientadas, ambas começando em C1, terminando em C2. Ora, como a integral na curva fechada é zero, e vamos chamar de C, a curva C1 menos C2, que é uma curva fechada, orientada no sentido anti-horário. A integral, então, em C é zero, né? Mas essa integral é a integral em C1 menos a integral em C2. Isso vale zero. Mas isso é a integral em C1 menos a integral em C2. Isso vale zero. Isso implica, então, que a integral em C1 de f de z dz é igual à integral em C2 de f de z dz. Né? E, finalmente, nós vamos mostrar que B implica em A. Ou seja, sempre que a integral de f for independente do caminho, então f possui uma antiderivada em D. Como é que a gente prova esse teorema? Bom, se a integral independe do caminho, a gente pode fixar um ponto Z0 e tomar um ponto Z qualquer na região D, onde a integral independe do caminho. Podemos ligar, então, Z0 a Z por qualquer caminho que liga os dois pontos. E definimos, então, G de Z como sendo a integral de Z0
até Z. Aqui eu usei a letra zeta, que é a letra grega correspondente ao Z, né? É o F. Mas vamos usar outra letra, vai. Vamos usar F de U, DU. Em lugar de usar Z ali, usarmos a letra Z, nós usamos outra letra para não confundir a variável de integração, que eu chamei de U, com o limite de integração, que eu chamei de Z. Por isso. Então, nós usamos outra letra para designar a variável de integração. Z0 é fixo, a nossa integral só vai depender de Z, por isso que eu chamei que a G só depende de Z. E o que a gente pode mostrar, e o que a gente mostra, é que a derivada de G em Z é exatamente a F no ponto Z. É isso aí. Essa é a prova do teorema que é feita aqui. Primeiro, como é que a gente prova que a derivada existe? A gente pega a razão incremental da função g no ponto z e subtrai de f de z. Se isto aqui tender para zero, quando o ΔZ tender para zero, é porque g é derivável e sua derivada é f. Não é? E a gente faz isso usando alguns artifícios, né? Lembrar que quando a gente integra entre z e z mais ΔZ o dz, vai dar simplesmente o ΔZ, porque a integral entre z e z mais ΔZ de zeta é a integral 1, né? Uma primitiva do 1 é zeta. É o próprio zeta, então isso fica zeta entre z e z mais ΔZ aqui, mais ΔZ. Então, quando fazemos zeta igual a esse valor, fica z mais ΔZ menos z. E, portanto, essa integral vale simplesmente ΔZ, como nós vimos aqui. Assim, a gente pode escrever f de z como sendo f de z vezes essa integral aqui, que nós vimos que vale ΔZ, dividido por ΔZ. É como se tivéssemos multiplicado e dividido por ΔZ. E como a integral é em zeta, passamos o f de z para dentro. Né? Então, quando a gente faz essa diferença, isso menos isso, dividido por ΔZ subtraído de f, dá isso dividido por ΔZ, que é o f de zeta, e menos isso aqui, que é 1 sobre ΔZ, vezes a integral de z até z mais ΔZ de f de z, integrado em zeta, não é? A integral aqui é em zeta e aqui também. Ora, da continuidade, se a gente tomar, vamos observar que, como a integral não depende do caminho, a gente pode tomar entre z e z mais ΔZ, integrar ao longo do segmento de reta que liga os dois pontos. Integrar ao longo desse segmento de reta. Não é? E, portanto, como zeta é a variável de integração, o z está fixo aqui. Z está fixo aqui. O z é fixo aqui. E o zeta é a variável de integração que fica neste segmento.
Se a gente escolher um ΔZ pequeno, o que vai acontecer com essa diferença? Devido à continuidade de f, essa diferença vai ficar pequena, vai ficar menor que uma epsilon, vezes o comprimento da curva. No caso, um segmento de reta. E o comprimento do segmento de reta é simplesmente o módulo da diferença entre suas extremidades, que é esse ponto menos esse, que é simplesmente ΔZ. ΔZ em módulo, né? Então, isso daqui fica menor que módulo de ΔZ, multiplicado pelo módulo de epsilon, desculpe, multiplicado pelo módulo de ΔZ. Então, vai ficar, o módulo dessa diferença vai ficar 1 sobre ΔZ vezes epsilon módulo de ΔZ, que é o epsilon, né? E, então, se eu tomar um ΔZ suficientemente pequeno, né, de modo que, se zeta menos z for menor que delta, isso for menor que epsilon, o que sempre é garantido, uma vez que a f é contínua, né, então o que nós teremos aqui é essa diferença menor que epsilon, para qualquer epsilon dado, não é? E isso prova que o limite dessa expressão, quando ΔZ tende a zero, que existe e é f de z. E o limite dessa expressão é a derivada, o que prova, então, que a derivada de g é o f. Então, a primitiva da função f é dada por essa integral de z0 até z, daquele domínio onde a integral independe do caminho. Fixo z0. É claro que, variando o z0, o que vai acontecer, eu não vou obter uma outra primitiva, mas se a gente fixar um z0 e tomar a integral de z0 até z1, até z, se eu mudar o ponto inicial, eu vou obter uma primitiva que depende dessa pela integral aqui nesse segmento, ou na curva que liga esses dois pontos. E aí é uma constante. Se eu fixar um h de z como sendo integral de z1 até z de f de zeta de zeta. Que não cabe ali. F de zeta de zeta. Bom, e a diferença entre H e G está apenas no ponto inicial. H eu posso integrar de Z1 até Z0 e de Z0 até Z. Entre Z0 e Z é o G. Então, H menos G é a integral de Z1 até Z0, que é constante, né? É uma constante. E nós sabemos que a integral da f em C é simplesmente g de Z2 menos g de Z1. Para qualquer primitiva, porque se duas primitivas diferem por uma constante, quando eu faço a diferença delas em dois pontos, o resultado é o mesmo. E aqui nós vamos estabelecer a notação g de z barra z1, z2, né, o g nesse ponto superior, menos g no ponto z1. Então, se f for contínuo no domínio D e a derivada de g for f, nós sabemos que a integral de f em qualquer curva, naquele domínio, que liga o ponto z1 até z2, é simplesmente essa expressão, né? É o g de z2 menos g em z1. Então, vamos ver alguns exemplos. Nós sabemos que a derivada de meio de z ao quadrado é z. E que a derivada de z é 1.
Portanto, meio de z ao quadrado é uma primitiva de z. E z, a função f de z igual a z, é uma primitiva da função constante igual a 1. Aí, se eu tomo isso para todo z em C, né? Então, essa função tem primitiva em C e a função constante tem primitiva em C. Portanto, se eu pego uma curva C orientada, né, um caminho orientado C, que começa em Z1 e termina em Z2, então a integral de 1 vezes dz é a primitiva entre Z1 e Z2. Primitiva é Z, quando eu faço Z igual a Z1, dá Z1. Quando eu faço Z igual a Z2, dá Z2. Então é Z2 menos Z1. A integral de Z dz é a primitiva de Z, que é meio de Z ao quadrado, entre Z2 e Z1. Então é metade, que eu pus de evidência, Z2 ao quadrado menos Z1 ao quadrado. A mesma coisa, se n for um inteiro positivo, a derivada de Zn mais 1 sobre Zn mais 1 é Zn. Então, para qualquer isso, para todo Z no plano complexo. Então, para qualquer caminho orientado C, com ponto inicial em Z1, ponto final em Z2, a integral em C em Zn, né? Se a gente tem aqui Z1, aqui Z2. Como o nosso domínio, onde a função tem primitiva todo o conjunto C, né? Então, essa integral aqui é simplesmente essa diferença. Não importa qual é a curva que liga os dois pontos. Isso é muito bom. Que bom. A gente sabe que a derivada de z ao cubo sobre 3 é z ao quadrado. Então, por exemplo, a integral de z ao quadrado entre 0 e 6 menos 3i, a gente usou essa notação porque, como o z ao quadrado tem primitiva, a sua integral não depende do caminho, só dos extremos, né? Então, isso significa a integral desta função num caminho com ponto inicial 0 e ponto final 6 menos 3i. Eu nem preciso indicar o caminho, uma vez que a integral de z ao quadrado não depende do caminho em todo o plano complexo. É a primitiva no limite superior menos a primitiva no limite inferior. Põe um terço em evidência. Z ao cubo no limite superior dá 6 menos 3i ao cubo. Menos, nem pus um terço em evidência, não. Repeti um terço aqui. Quando z for zero, fica 0 ao cubo, que é 0, né? Desenvolvendo essa potência aqui, dividindo por 3, dá 18 menos 99i. Outro exemplo. Vamos tomar como sendo D o plano complexo do qual se retirou o zero e o semi-eixo real negativo. Vamos fazer o gráfico, então. Vamos usar uma outra espessura aqui. Então, o nosso D, quem é? É todo o plano complexo menos... um minutinho. Menos esse semi-eixo aqui. E o zero. Menos esse semi-eixo e o zero também está fora. Então, o nosso D é todo o plano, exceto esse semi-eixo vermelho, que é o semi-eixo real, negativo e o zero. Tirei aí. Todo ponto que está nessa região,
Qualquer ponto que está aqui, Z, pode ser escrito na forma polar. Podemos escrevê-lo na forma polar. Em termos de R e θ. Aqui o ângulo θ. E aqui o valor de R é a distância de Z até a origem. Esse é o eixo real. Esse é o eixo imaginário. Então, todo Z aqui pode ser escrito como R cis θ, que é cosseno mais I seno de θ. Vamos considerar, para todo Z nesta região D, que é o plano complexo, menos essa semirreta vermelha, vamos considerar esta função. 2 raiz de R cis θ sobre 2. Observe que raiz de R cis θ sobre 2 é a raiz de Z. É uma das raízes de Z, uma vez que fixamos o θ entre menos π e π. Veja que aqui é aberto, porque nós excluímos esta semirreta. Bom, quando a gente deriva essa expressão, obtemos esta função. 1 sobre raiz de R, cis θ sobre 2. Vamos observar que esta expressão é um ramo de Z elevado a menos meio. É 1 sobre raiz de Z elevado a meio. Isso é Z elevado a meio. E aqui é 2 vezes Z elevado a meio. Então, a G é um ramo de 2 vezes Z elevado a meio. E a F é um ramo de Z elevado a menos meio. Ora, como a função f possui antiderivada em D, sua integral não depende do caminho nesse domínio. E a integral em qualquer curva fechada contida em D, sendo aqui o D, né, a integral é zero. Então, se eu pego uma curva assim e calculo a integral da f nesta curva C, o resultado é zero. O que a curva não pode é cruzar esse eixo, porque ela sai do D. Não é? A curva não pode cruzar o eixo, que ele sairia de D. E aí eu não posso dizer que essa F tem uma primitiva numa região que contém a curva. Por exemplo, eu não posso garantir que a nossa F tem uma primitiva numa região que contém a curva no interior. Não, porque ela deixa de ser derivável aqui. Essa função não tem derivável aqui, ela nem é contínua, porque quando a gente atravessa essa linha, o θ passa de π para menos π, quando a gente passa de cima para baixo. E aí a função deixa de ser contínua, nem derivável ela é. Mas a integral em qualquer curva fechada Z, C, como esta que aqui está, é zero. E se eu tomar duas curvas, orientadas, que começam, digamos, em Z1 e vá até Z2, C1 e C2, ambas dirigidas no mesmo sentido, a integral em C1 é igual à integral em C2 desta função f de z. Um outro exemplo, aqui não tem esse exemplo de novo, que é tudo uma continuação só. Seja D o plano complexo do qual se retirou o zero e o semi-eixo imaginário negativo. Eu coloquei em negrito só para distinguir que no outro caso eu retirei o semi-eixo real. Agora vamos tirar o semi-eixo imaginário.
Agora tiramos o semi-eixo imaginário negativo e, portanto, tiramos esse eixo aqui agora. E o zero também. E tiramos o zero também, está fora. Então, quando a gente toma o nosso conjunto D, o plano todo, menos essa semi-reta vermelha, qualquer ponto que está aqui pode ser escrito na forma polar, tomando agora como argumento o argumento que vai no intervalo de menos π sobre 2, que está aqui. Aqui o argumento desse ponto, um deles, né, é menos π sobre 2. E vai até 3π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, 3π sobre 2 é 270, né? Então, ao fazer isso, e como o zero também foi retirado do D, o R é estritamente positivo. Para todo Z nesse conjunto D, a derivada desta função, se calcularem, observe que aqui, sem esse 2/3 aqui, é um dos ramos da função Z elevado a 3 meios. Ó. O argumento está multiplicado por 3 dividido por 2. Então, esta G de Z é um ramo de 2/3 Z elevado a 3 meios. E essa função é um ramo de Z elevado a meio. Né? E, portanto, a integral de F em D não depende do caminho. Né? Continuando, então, como a função G é uma antiderivada da F, a integral desta função F não depende do caminho. Se C for um caminho orientado em D, que comece em -1, -1 está aqui, digamos, -1, e vai até +1, né? A integral de F de Z em C é simplesmente a primitiva no limite superior menos a primitiva no limite inferior. Quando o G de 1, né? G de 1, qual é o argumento do 1 entre menos π sobre 2 e 3π sobre 2? É zero. E cujo raio, cuja distância da origem é 1. Então vai ficar 1 se zero, porque a função G é 2/3 de raiz quadrada de R ao cubo. Se o R é 1, raiz quadrada de R ao cubo fica 1. E fica cis 3θ sobre 2. Como aqui o θ é zero, fica 3 vezes 0 sobre 2, que é zero. E -1. O argumento, nesse intervalo que vai de menos π sobre 2 a 3π sobre 2, o argumento é π. Né? Então, o raio é 1, então fica cis de π. Aliás, se o argumento de Z é π, o G de 1 é 3π sobre 2. Então, colocamos aqui. O cis de 0 vale 1, e o cis de 3π sobre 2 é um número complexo de módulo unitário, cujo ângulo é 3π sobre 2, é o menos i. É o menos i. Com esse menos aqui dá mais i. Então, esse é o resultado da integral. E mais um exemplo. Nós sabemos que, vamos pegar D, o conjunto de todos os números complexos, do qual se retirou o zero e tão somente o zero. Então, o nosso conjunto D é o conjunto, todos os pontos
do conjunto do plano complexo menos o zero. Retirei esse ponto. A gente sabe que a antiderivada dessa função é essa, porque quando eu derivo menos 1 sobre z, dá mais 1 sobre z2. Né? Portanto, a integral de 1 sobre z2 em qualquer curva fechada dá zero. Né? A única coisa é que essa curva tem que estar em D. Estar em D significa que a curva não pode passar pelo zero. A curva C não pode passar pelo zero para aplicar esse resultado. Ela tem que estar no domínio onde a função tem derivada. Então, a curva C pode estar aqui, fechada, pode estar aqui, e também a integral independe do caminho. Se eu integrar entre dois pontos, por exemplo, Z1 e Z2, a integral independe do caminho. Posso integrar por aqui, posso integrar por aqui, posso integrar por aqui. O resultado é sempre o mesmo. Não depende da curva. Agora, vamos tomar D1 como sendo o plano complexo do qual se retirou o zero e o semi-eixo real negativo. É o mesmo caso desta figura. Nós tiramos o semi-eixo real negativo. E o zero também, retiramos. Qualquer número aqui pode ser escrito como R cis θ, com θ entre menos π e mais π, no intervalo aberto, e o R é positivo, porque o R só é zero no zero. Né? O R só é zero aqui, no zero. Bom, a gente sabe que quando a gente deriva o ramo principal do logaritmo, é aquele em que a gente usa o argumento principal do θ, que é o argumento entre menos π e π, é definido assim. Quando a gente deriva isso, nós obtivemos 1 sobre R cis θ em coordenadas polares, ou o que é 1 sobre Z, né? Porque o Z é R cis θ. Portanto, a integral de 1 sobre Z não depende do caminho em D1. Vamos lembrar aqui, quem é D1? D1 é o nosso o plano complexo do qual se retirou o semi-eixo real negativo e o zero também. E o zero também. Retiramos todo esse conjunto aqui, vermelho. Não é? Então, esta função tem primitiva, que é dada por essa expressão. Notem que essa expressão não é derivável nesse semi-eixo aqui, porque aqui o θ sofre uma descontinuidade. Então, a parte imaginária fica descontínua, nem derivável é. Então, não podemos falar em derivada do logaritmo principal nesse eixo negativo aqui. E, consequentemente, a integral em D não depende do caminho. Se eu pegar qualquer curva fechada que não cruze o semi-eixo real negativo, a integral é zero. Né? Se eu pegar aqui C, a integral na curva fechada no sentido horário, da função 1 sobre Z, dá zero. O que não pode é a curva atravessar esse semi-eixo aqui. Mas desde que ela não atravesse, sendo uma curva fechada, pode ser uma curva assim. Aqui ainda não fechei, fechei. Uma curva fechada, a integral é zero, por mais complicada que a curva seja. E, para finalizar, este exemplo.
que agora nós vamos tomar o domínio como sendo o conjunto de todo o plano complexo, do qual eu retirei apenas o zero. Retiramos aqui apenas o zero. Observe que nós chegamos à conclusão que a integral de 1 sobre z naquela região anterior era sempre zero quando a gente integrava numa curva fechada. Agora, nesse domínio, vamos nos lembrar que quando a gente integrava essa função numa circunferência, um centro em zero e raio R qualquer, quando a gente integrava na curva C, a integral em C de dz sobre z dava 2π para qualquer raio. O raio podia ser qualquer. Podia ser R. Qualquer. Ora, como a integral numa curva fechada não é zero, a integral de 1 sobre z nesse domínio D2, que é o zero, que é o plano complexo menos o zero, a integral depende do caminho. Olha que coisa interessante. Não depende do caminho aqui, nessa região. Não é? Vamos apagar todo esse lixo aqui. Então, a integral numa região assim, da qual a gente retirou o zero e o semi-eixo. Se o meu domínio for o plano complexo menos essa semi-reta, se esse for o nosso domínio D, aí a integral de dz sobre z, em qualquer curva que esteja em D, tem que estar em D. Qualquer curva fechada que está em D, a integral nesta curva C é zero, como está aqui. Porque, vejam, quando eu estou em D, nenhuma curva pode circundar o zero. Porque se circundar o zero, cruza esta reta proibida. Já que, quando eu só tiro o zero, eu posso pegar essa circunferência aqui. Né? E a gente vê que a integral aqui já não é zero mais. O que diferencia o conjunto anterior, que era a reta, menos o plano menos a semi-reta, e agora o plano menos a origem. Isso é que nós vamos ver ali adiante. Mas já podemos afirmar que 1 sobre z não possui antiderivada em D2. Aqui é D2 também. Possui D, mas não possui em D2. Nós vamos ficar por aqui e na próxima aula vamos falar sobre derivada nula e função constante. Até breve para todos. Eu espero revê-los na próxima aula.